vocês? Amém. Coisa boa estar aqui. Já estava com saudades de pregar de terça-feira, gente. Muito obrigada, viu, pastores, pela oportunidade. Mas é muito bom estar de volta, ver o meu marido de volta, né? Mais uma vez eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelas orações, porque de fato elas nos sustentam. E hoje eu quero compartilhar, como é culto de fé, eu quero compartilhar com vocês um tema que eu quero levá-los a meditar. Você precisa sair daqui nesta noite avaliando qual é o valor da sua fé. Qual é o valor da sua fé? Esse é o tema que eu quero abordar com vocês. Vivemos dias, né, que já está até mesmo comprovado pela ciência que os dias estão mais curtos. Você já viu isso, pastor? Já? Outro dia eu vi isso num noticiário. E a gente pensa assim, poxa, os dias são tão corridos. Não dou conta de fazer tudo o que eu quero fazer, né? E com todo o avanço da tecnologia, com tudo que tem de prático, né? Tem pessoas que têm uma cozinha hiper equipada com dezenas de eletrodomésticos, tudo para apertar o botãozinho. E mesmo assim, a fala é a mesma de todos. O tempo é muito curto e as pessoas sempre estão correndo atrás de alguma coisa. Porque eu preciso alcançar isso, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso isso, preciso aquilo. Ó, o verbo precisar está na boca praticamente todos os dias. Então, e a fé? Onde que entra a fé? Nós vemos que nos dias de hoje, a maioria dos cristãos não está com o seu foco no alvo supremo. Nós, como cristãos, temos o privilégio de ter uma fé especial e de ter um foco. A nossa fé, ela tem um alvo, ela tem um propósito. Então, a fé, muitas vezes, no nosso meio, está muito enfatizada na vida presente, aqui na terra, de tudo aquilo que nós desejamos e almejamos. Embora não é errado almejar, querer conquistar as coisas, né? Querer alçar um emprego melhor, uma função melhor, uma promoção, né? Uma casa melhor, muitas vezes. Nada disso é errado. Mas nós vemos que quando o foco está totalmente voltado, então inverteu as ordens. Quando, na verdade, o nosso foco maior de fé é no nosso alvo supremo. Agora, qual é o nosso alvo supremo? O nosso alvo supremo é nos tornar como Jesus. O nosso alvo supremo é crescer até a estatura de Cristo. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala lá no capítulo 8, acho que é no verso 32, se eu não me engano, para que sejamos como Jesus, a imagem de Cristo. Então, e em outro momento ele vai falar sobre a maturidade em Cristo Jesus. Então, nós não podemos nos esquecer disto. Todas as coisas que nós queremos almejar aqui na terra, é diferente de uma pessoa que não é cristã. Precisa ser diferente. As nossas conquistas aqui na terra, elas sempre devem ter um alvo. Por que eu quero uma casa melhor? Qual é o propósito? Por que eu quero um carro melhor? Qual é o propósito? Eu me lembro que quando a gente orava para trocar de carro,
eu falava para Deus, Deus, nos dê um carro de 4 portas. Qual era o meu propósito? Para facilitar as caronas que a gente dava no caminho da igreja. Era muito mais rápido, principalmente se estivesse chovendo, alguém já entrar direto na porta de trás, do que muitas vezes eu ter que sair do carro, ou então me espremer lá na frente para que alguém pudesse entrar. E Deus nos deu um carro de 4 portas. Desde que nós nos casamos, a gente foi orar para encontrar o apartamento, então eu era específica nas minhas orações. Senhor, eu quero um apartamento de 2 quartos. Ah, mas você não tem filho nem nada, para que 2 quartos? O propósito. Casa de missionário tem que ter um quarto para hóspede. Não é assim? Casa de pastor tem que ter um quarto a mais para hospedar. E todos esses anos de casado, eu sempre hospedei muita gente. Às vezes, nem eram pessoas de fora, às vezes pessoas da própria cidade que... Eu me lembro de um casal que a gente teve que trazer para dentro de casa, com 2 filhos pequenos, passar a noite lá em casa, por causa de um problemão que tiveram lá com a família, e eles não tinham para onde ir. Vem para cá, a gente te dá guarida. Vamos conversar para que você possa voltar lá para a tua família em paz. Então, lá tínhamos um quarto para abrigar alguém. Então, é com propósito. Né? Então, almejar as coisas não está errado, mas sempre deve ser com propósito. Amém? Eu sempre penso assim, quando a gente, em todos os lugares que a gente morou, a gente pensava num quarto a mais e se teríamos espaço para fazer alguma reunião em casa. Né? E Deus sempre deu, sempre proveu, porque Ele já sabia como era a dinâmica da nossa vida. Então, você sabe qual é a dinâmica da sua vida. Então, você ora de forma específica. Mas, voltando ao alvo supremo, na verdade, nosso foco sempre deve ser, em primeiro lugar, em nos tornarmos, em sermos, não termos. Por quê? Nós sabemos que as pessoas lá fora, elas avaliam os outros pelo que têm. Pelo que têm. Tira os seus olhos dessas coisas. Isso não agrada ao Senhor. E se você olhar para essas coisas, te farão mal. Porque você também vai ficar assim, e eu não tenho. Ah, eu não tenho. Não tenho a casa bonita que fulano de tal tem. Não tenho o carro bonito que o meu vizinho tem. Não. Seja grato pelo que Deus tem te dado. Gratidão sempre. Né? E os nossos olhos foram tirados do que é mais sagrado para nós. Por isso, nós vemos tantos cristãos tomando caminhos errados nas questões mais importantes da vida. Uma das questões mais importantes da vida, gente, é com quem eu vou me casar. Deus está interessado, sim, como vai ser sua vida. Por quê? Porque Ele criou a família, Ele projetou a família, e Ele projetou o casamento até que a morte os separe. Mas acontece que muitos cristãos estão tomando o modelo do mundo. Começam a namorar de forma errada, se casam de forma errada, sem preparo algum, aí as consequências vêm, aí depois vem para Deus, aí Deus tem que consertar. Senão, vai acabar em divórcio. Lamentavelmente, o índice de divórcio entre os cristãos já se igualou ao número de divórcios do mundo. Então, que vida diferente que os crentes estão vivendo. Por quê? Porque estão fugindo daquilo que Deus os chamou para ser. Para ser.
Muitos não têm se preocupado que sua fé em Jesus os torne mais parecido com Ele. A fé, muitas vezes, é colocada só naquilo que eu quero alcançar, mas muitas vezes será que eu estou trabalhando na minha fé? E será que né, nesse mês de agosto, eu estou mais parecida com Jesus do que no mês passado? Que coisas eu já bani da minha vida, já varri, já botei fora da minha vida, que não agrada ao Senhor? E que novas atitudes, novos pensamentos, uma mente renovada está agradando ao Senhor? Será que a minha fé, no dia a dia, está focada nisto? E por causa disso, queridos, que muitas coisas os crentes estão se espelhando nas pessoas lá de fora, é que a maioria não causa impacto na sociedade. Eu costumo falar, e sempre vou dizer, na minha opinião, um cristão verdadeiro, ele sempre vai querer, uma empresa sempre vai querer admitir um cristão verdadeiro. Por quê? Porque ele é o melhor funcionário da empresa. É o melhor funcionário da empresa. Imagine se todos os cristãos fossem os melhores da empresa. Todo mundo ia querer admiti-lo. E às vezes estão dando mau testemunho. Mas nós temos que atentar que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os homens que viveram com compromisso total para Deus, a vida deles não era assim. Não era assim na igreja primitiva. Não era assim na vida dos apóstolos. Não foi assim na vida do apóstolo Paulo. Não foi assim na vida de Jó. Gente, vamos pensar em Jó. Jó perdeu tudo. Ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu amigos. Só tem uma coisa que Jó não perdeu. O que foi? O que foi que Jó não perdeu, gente? A fé. A única coisa que Jó não perdeu foi a fé em Deus. Porque se ele tivesse perdido a sua fé em Deus, aí sim, ele teria perdido absolutamente tudo. Então, Jó nos ensina que ele sabia muito bem qual era o valor da sua fé. E onde ela estava colocada. Onde ela estava colocada. Ele não negociou a sua fé diante de todo o sofrimento que ele passou. Quantos abandonam a fé por coisas tão pequenas? Deixam a fé, deixam a igreja, não tem mais comunhão com os irmãos, por coisas pequenas. Por coisas pequenas. Então Jó não perdeu a fé. Ele não foi louco de acatar o conselho da sua própria mulher. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Foi isso que ela sugeriu para ele. E ele a chamou de louca. E realmente foi louca em falar algo assim para o seu marido. Então, o segredo que nós devemos aprender com eles, que a nossa fé nos leve a dizer o mesmo que Jó disse. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
A fé desses homens tinha um valor inestimável. Inestimável. Eles não negociaram a sua fé. A sua fé valia muito mais do que qualquer joia preciosa. Cuidaram da sua fé, ao ponto de sofrerem o que sofreram. Os apóstolos todos tiveram morte trágica. Vários decapitados, outro, Pedro, de morte de cruz, de cabeça para baixo. Estevão, apedrejado. Muitos outros cristãos queimados, iluminando as ruas de Roma. Mas eles não negociaram a sua fé, mesmo no momento de morte. E, para mim, um dos segredos, em primeiro lugar, é saber quem Deus é. Quanto mais eu conheço a Deus, a convicção de quem Ele é, vai descendo, vai se consolidando no meu espírito. E eu vou confiando mais e mais nele. Eu suporto as aflições, porque eu o conheço. Ele me sustenta, porque eu creio que Ele está comigo e me sustenta. E assim como sustentou Jó. Gente, Jó, pelo que ele passou, ele foi sustentado de forma sobrenatural. Humanamente falando, Jó não suportaria sozinho o que ele suportou. Humanamente falando, Jesus não suportaria o que ele suportou na cruz por mim e por você. Quando você lê Lucas, que Jesus está lá no Getsêmani, orando, Senhor, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Pela terceira vez, ele já estava em grande agonia. E a palavra de Deus diz, e o anjo do Senhor veio e o fortaleceu. Para que ele foi fortalecido? Para enfrentar todo o sofrimento daquela noite toda, toda aquela humilhação, e depois todos os chicotes que ele recebeu, e ainda por fim, morte de cruz. Humanamente falando, ele não suportaria, mas ele foi sustentado por Deus, pelo Pai, de forma sobrenatural. Então, o grande segredo é você crescer no conhecimento de Deus. Você precisa responder para você mesmo quem é Deus. E a resposta que você der para você mesmo, ela precisa bater com a palavra de Deus. Porque é impossível você conhecer a Deus à parte da Bíblia. Porque ela é a revelação dele. Então, aquilo que você fala, quem é Deus, tem que bater com aquilo que a palavra de Deus diz quem Ele é. Amém? Assim, a sua fé é valorizada. O seu valor vai crescendo cada vez mais. Segunda coisa é guardar o seu coração. Sabe por quê? Porque as crises, as circunstâncias, a enfermidade, as situações difíceis, contrárias, elas batem a nossa porta. Então eu preciso, guardar o meu coração. Guardar a minha mente em Cristo Jesus. Ter um tesouro no meu coração, que é a palavra de Deus. Porque é do meu coração que vem as fontes da vida. Então, por isso, o Salomão nos orienta, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E Salomão também fala, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, a única maneira de guardar o meu coração é com a palavra de Deus.
Porque tendo a palavra de Deus na minha mente e no meu coração, vai dar rumo às minhas atitudes, às minhas decisões e à minha língua. O que eu vou falar? Amém, queridos? Não sei como você está nesse momento, nessa estação da sua vida, nesses dias, mas uma coisa é certa: sempre precisamos de uma palavra que nos encoraja a prosseguir. Sim ou não? Sempre estamos precisando, porque a vida não é fácil. Então, a gente precisa ser encorajado, porque as dificuldades, quando elas surgem, elas embaçam a nossa visão. Elas querem tirar a nossa visão, o nosso alvo de Deus. Então, as preocupações vão surgindo e vão tomando conta da tua mente. A ansiedade vem, vai tomando conta de você. Aí a preocupação pelo dia de amanhã enche o teu coração. Então, nós precisamos de uma palavra que nos encoraja, para não permitir que as dificuldades desviem a nossa mente das promessas da palavra de Deus. Das promessas. Para nos ajudar a não desistir, para nos ajudar a não murmurar, a não reclamar. Gente, não faz muito tempo eu conheci uma mulher, talvez vocês também já devem ter conhecido. Eu acho que eu conheci aos 87 anos. Não, ela já tinha mais, porque faz pouco tempo que eu a conheci na internet. E a semana passada ela faleceu, aos 89 anos. Mas pensa numa mulher de fé. Marlene Guerreto. Quem ouviu falar já dela? Gente, procurem ela foi para o Instagram, gente, uma mulher de mais de 80 anos. Tem o Instagram dela lá, os conselhos que aquela mulher dava. E ela ficou viúva, muito jovem, com 8 filhos pequenos, viveu apenas 13 anos com seu esposo. E quando veio a notícia, antes mesmo desse amigo que chegou em casa dar a notícia de que seu marido havia morrido num acidente, ela já entendeu tudo, nem permitiu que ele terminasse. Ela pediu licença, foi para o quarto dela sozinha e ela falou assim para Deus: Deus, eu quero te louvar pela vida do meu marido. Eu quero te louvar pelos anos de vida que o Senhor me deu com ele. Eu não sei porque o Senhor permitiu que ele morresse, mas eu confio em Ti. Gente, para uma mulher falar isso, no momento em que ela recebe a notícia da morte do seu marido, essa mulher sabia quem era Deus. Ela falou: eu não sei porque o Senhor permitiu. Ela não entrou em desespero. O que eu vou fazer agora? Com 8 crianças para cuidar. Aí depois que ela fez essa oração, ela chamou os filhos e falou: venham aqui. O papai saiu para trabalhar e ele não vai voltar mais. O papai morreu. Vamos chorar? Aí ela foi chorar junto com os filhos. E ela vai dando conselhos da vida dela com Deus. Da vida dela com Deus. É uma delícia. Ontem eu assisti um podcast dela com um pastor, e ela falando da vida dela como era. Os conselhos que ela dava, né, para os jovens, para as mulheres casadas. É lindo demais ver. Esta mulher sabia quem era Deus. Então, outra coisa, uma coisa que eu quero, que inclusive eu quero que o meu querido coloque, o texto de Tiago 1, de 2 a 4, que ele fala... Gente, parece que é contramão esse texto.
Porque Tiago aqui, ele está nos orientando, nos dando uma dica, né? Para que a gente se alegre nas provações. É outra coisa que é sobrenatural. Por isso que a fé do crente não é uma fé comum. A fé comum, as pessoas têm lá fora, como elas têm a graça de Deus sobre elas. Mesmo que elas não creem em Deus, elas têm a graça de Deus para estarem vivas. E elas também precisam de fé, mas é uma fé comum. Agora, nós que conhecemos, estamos conhecendo a Deus, a nossa fé é sobrenatural. Alegrar-se nas provações é algo sobrenatural. Fazer uma oração como aquela mulher fez diante da morte do marido é sobrenatural. Não perder a fé diante de tudo que Jó passou é sobrenatural. Então, meus irmãos, Tiago 1, de 2 a 4, NVT, tá? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, não é pouca não, gente, de grande alegria, sempre que passarem por qualquer motivo de provação. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, olha só a palavra que Tiago usa, plenamente, ou seja, totalmente desenvolvida, vocês serão o que, gente? Gente, olha que palavras, serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, todas as vezes que você passar por provação, se você estiver passando por uma, essa palavra precisa te encorajar. E você precisa, pela fé, se alegrar. Experimenta, vai ser diferente a maneira que você vai enfrentar a provação, dando graças a Deus. Assim como Deus fez com aquela mulher. Ele lhe deu forças e enviou alguém para morar com ela, para ajudar a cuidar dos filhos. Alguém veio, pessoas, a ajudá-la, dando emprego a ela. E ela cuidou sozinha, não se casou mais. Cuidou dos seus filhos. E ela diz assim, eu nunca reclamei para Deus. E ela fala, é a coisa mais gostosa ouvir ela falar de Deus. Ela fala assim, Deus é a pessoa mais doce, mais amável que eu conheci. E aí ela começa a falar de Deus. É uma delícia ouvir aquela mulher. 87 anos, ela foi para o Instagram. E deixou um legado aí, não só para a sua família, mas para quem quiser assistir as palavras daquela mulher. Então, alegria, Deus, a fé provada, gente, ela nos leva à plenitude em Jesus, à plenitude, maduros e completos, sem que nada lhe falte. Não vai faltar sabedoria, não vai faltar direção, não vai faltar a decisão certa a tomar. Não vai faltar força para enfrentar, não vai faltar graça para enfrentar cada momento no decorrer da sua provação. E no final dela você fala, a minha fé ganhou mais valor, ela ficou mais valorizada. Você vai perceber isto, e isso vai trazer alegria profunda no seu coração. A fé nos faz acreditar naquilo que há de vir. Por quê? Porque a palavra de Deus é cheia de promessas para nós, e nós precisamos conhecer suas promessas.
Porque é interessante que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. É a convicção daquilo que eu não estou vendo. Porque se eu estou vendo, já não é fé. E tudo que Deus tem preparado para nós é bom. Sim ou não? Se você tem essa convicção, que esse é um atributo de Deus, que toda boa dádiva vem dele, você não vai temer. Você vai se parecer com Jó. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. E vai buscar palavras que te encorajam. Vai buscar palavras que vão te dar força. E Deus não dá nada além do que você possa suportar. Ele é cuidadoso conosco. Ele é cuidadoso. E a fé, ela precisa ser provada. Senão, não é fé. Ela não cresce. E ao ser provada, a perseverança cresce também. Não nos deixa desistir do que esperamos. Por isso que a gente não desiste de orar pelas pessoas. Não é verdade? Que momentos você está passando? O que tem vindo à sua mente nos momentos de dificuldades? Você precisa pensar nisso. Nos momentos difíceis, o que vem na tua mente em primeiro lugar? É medo? Você é tomado ou tomada de medo? Ai, o que vai ser? O que vai acontecer? Então você precisa prestar atenção, para que você se treine, para que a fé te treine a se tornar inabalável, a se tornar forte. Forte. Quanto mais verdades da palavra você tiver no seu coração, o Espírito Santo vai lhe trazer na mente. Aí vai te dar força, vai renovar a tua mente, porque se ela estava tomada de medo, logo virá uma palavra que te encoraja. Você vai se lembrar do que a palavra de Deus diz, você vai se lembrar de uma promessa. Então o medo já tem que bater em retirada. Ele não pode permanecer. Nós somos humanos. Então, bate sim, muitas vezes uma preocupação, um medo, mas isso não pode tomar conta. O que precisa tomar conta é o que Deus diz. O que Deus diz a meu respeito e o que Deus diz a respeito dele para comigo. Se a minha vida está nas mãos de Deus, Ele também tem responsabilidade por mim. Você já parou para pensar nisso? Eu já me vi em algumas situações que eu não tinha saída, a não ser confiar em Deus. E eu falei, Senhor, problema teu agora. Eu sou problema teu. Eu sou responsabilidade tua, porque nessa situação eu não sei o que fazer e eu não tenho o que fazer. Estou nas tuas mãos. Problema teu, Senhor. Com todo respeito. E isso me trouxe descanso, gente. O medo foi embora, porque era momento que eu estava sozinha para enfrentar aquela situação. E eu não tinha para onde ir. Se eu não confiasse em Deus, eu poderia entrar em desespero. Então foi isso que eu falei para ele. Foi bom para mim. Foi bom para mim. A gente tem as nossas intimidades com Deus. Sim ou não? Não é, pastor Gilmar? A gente tem a nossa intimidade com Ele, né? Então, segundo lugar, a fé, ela passa pelas provas.
Eu quero ler rapidamente, não vou comentar muito, mas esse texto é muito rico. 1 Pedro 1, 3 e 9. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Volta um pouquinho esse texto. Lê comigo assim, em vez de colocar você, coloca para mim. Vamos ler de novo? Uma herança imperecível, comigo, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para mim no céu. Olha onde a sua fé precisa estar, para que ela tenha mais valor, você possa avaliá-la mais. Próximo. Por meio da fé que vocês têm, olha aí, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Olha aí, qual é o valor da sua fé? Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Qual é o valor que tem a sua fé? Ela precisa ser valorizada. Valorizada. E essa fé, quanto mais você a vê crescer, quanto mais você a vê sendo purificada, muito mais que o ouro, ela vai se tornar muito mais pura, valiosa do que o ouro. Ela vai redundar em honra e glória no dia que Jesus for revelado. Ele está vendo se a sua fé está crescendo. E ele se alegra se a sua fé está sendo exercitada e está crescendo. E essa mesma palavra, quando Pedro escreveu essa palavra encorajadora, os cristãos estavam sendo perseguidos por causa de Jesus. Então, eles estavam sendo dispersos para vários lugares. E Pedro, então, escreve a eles, para quê? Oh, ei, tudo bem que vocês estão sendo perseguidos, é um momento difícil, querem matá-los por causa da sua fé, mas a sua fé precisa ser provada. Guardem a sua fé como uma joia preciosa. Lembre-se de Jó e nunca permita que a sua fé se esvai com coisas pequenas. Não permita, não permita. Sabe, e quando a sua fé cresce, o que vai acontecer, gente? Você vai impactar as pessoas, porque as pessoas vão ver que você é diferente. Você sempre vai ter uma palavra encorajadora para aqueles que estão necessitando.
Você vai orar por aquelas pessoas. Você vai trazer uma palavra de ânimo para que ela possa passar por aquele momento. Você vai ter o desejo de compartilhar de Jesus para ela, porque você tem experimentado o amor de Jesus. Então você vai querer compartilhar o amor de Cristo. Por isso que nós queremos trazer essa ferramenta para vocês, no dia 24, treiná-los, como dar dicas, como que eu posso me treinar para abordar as pessoas. Por isso que vamos fazer essa campanha. Meus amigos importam, minha família importa, e eu preciso testemunhar de Jesus para eles. Porque a minha fé, ela está crescendo, ela está crescendo. Amém, queridos? Você não vai deixar a sua fé esvanecer, né? É interessante que quando Paulo fala, Demas abandonou. Gente, pensar que Demas andava com Paulo e abandonou a fé. Tantos outros abandonaram. Ele viu muitos porque não estavam apegados ao Senhor. Mas isso não vai acontecer com você e nem comigo, porque a gente vai estar firmados dia após dia no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, sabemos que o valor da nossa fé tem a ver a maneira como a alimentamos. Como está sendo alimentada a sua fé? Cuide dela como uma joia preciosa, porque é pela fé, que nós alcançamos a salvação, e a salvação que Cristo nos trouxe. Juntamente com a salvação, Ele nos trouxe a vida eterna, Ele nos trouxe paz, alegria, Ele nos preencheu, o Espírito Santo veio habitar em nós. A sua graça, a tua palavra diz, Senhor, que existe uma graça sobre a nossa vida por causa da plenitude de Cristo. O Senhor nos leva a experimentar a plenitude de Jesus, sermos plenos, sermos completos, ter nossa fé desenvolvida, nossa perseverança desenvolvida. Senhor, somos instrumentos nas tuas mãos para abençoar aquele que necessita. Teremos uma palavra, temos a palavra de vida, de esperança. Somos luz do mundo e sal da terra. Deus, eu oro por cada um que está pela transmissão, por cada um que está aqui. Senhor, tome a vida de cada um deles, são teus filhos amados. Toma, Senhor, o coração e a mente, para que se encham da tua palavra, das tuas promessas, que nos dão força, que nos encorajam a não desistir diante das provas. Faça-nos lembrar da vida de Jó, faça-nos lembrar da vida de Jesus, que foi o maior exemplo para nós. Faça-nos lembrar de tantos outros heróis da fé, que não negociaram a sua fé diante de coisas tão perecíveis neste mundo. Espírito Santo, e dá força aos meus irmãos, nos dê a força. Senhor, em Ti nós temos tudo o que precisamos, em Ti é a fonte de sabedoria, porque em Ti todos os tesouros estão no Senhor.
E conforme nós o buscamos, nós recebemos. Tu és uma fonte inesgotável, que o Senhor crie em nós um coração sedento de Ti, de Te buscar dia a dia, de ter fome da Tua palavra. Que o nosso coração transborde de fé, transborde de alegria, transborde, Pai, de um testemunho vivo do Senhor Jesus. Assim nós oramos, agradecidos. Eu oro pelos que estão enfermos. Oh Deus, eu oro por aqueles que necessitam ser encorajados no leito do hospital. Eu oro pela Margarete nesta hora. Deus, renova a sua fé, renova a sua esperança em Ti. Oh Deus, afofa aquela cama. Deus, que a sua fé dia após dia esteja sendo fortalecida. Traga a cura plena sobre ela. Eu oro também pela dona Eliana, Pai. Traga cura, Senhor, traga cura. Fortaleça a Amanda, sua filha, que está ali como sua companheira. Deus, renova as forças da Amanda. Deus, que ela confie, deposite em Ti toda a confiança, porque Tu és o Deus único e verdadeiro. Assim nós oramos, Pai, assim nós oramos. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus Pai, guarde o seu coração, guarde seu coração. Oh Espírito Santo, dê uma semana, no decorrer desta semana, uma semana cheia de alegria, de fé e esperança. E que tudo quanto temos semeado na Tua presença, Pai, o Senhor nos dê uma colheita sobrenatural. Assim, ó Pai, nós esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe você que está pela internet, que tenha uma semana abençoada e venha estar conosco no domingo às 18 horas, ok? Amém.